Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, estamos dando início a mais um dia aí de aula. Hoje, sexta-feira, né? Último dia aí da semana com aula. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Vamos lá? Então, hoje nós teremos aí português, nós trabalharemos aí texto instrucionais e faremos também filosofia. E hoje, pessoal, tá bem legal. Nós vamos começar aí por português. Abram lá na página 56, apostila de português. Nós iremos fazer a apostila de português e em seguida o caderno de atividades, ok? Vamos lá? Então, a professora vai compartilhar aqui com vocês a página 56. Então, vamos lembrar o que é um texto instrucional. O próprio nome está dizendo, é aquele texto que nos dá instruções, tá? De algo, de como fazer. E geralmente esses textos podem ser uma receita culinária, porque a gente tem que seguir a instrução, né? Caso a gente nunca tenha feito a receita. É a bula de remédio, quando a gente vai ler para que serve, quanto que tem que tomar, quantas gotas, né? Então, a bula de um remédio. O que mais? Quando a gente compra algum eletrodoméstico que vem a notinha, que vem lá, né, o manual de instrução, também é um texto instrucional. E assim também, hoje nós vamos ver outro tipo de texto instrucional, que é sobre alguma brincadeira. Nós sabemos que as brincadeiras, elas têm regras. E para a gente, de repente, brincar com alguma coisa, algum jogo que nós nunca jogamos, nós precisamos saber as regras antes. Então, é um texto instrucional também, tá? Sobre o jogo. Então, hoje nós vamos ver aí dois tipos de jogos bem legais para a gente estar fazendo em casa, uma brincadeira bem legal para a gente estar jogando com os nossos familiares, né? Os pais, aí, a mãe, o pai, o irmão, o tio, a avó. Vocês podem estar fazendo em casa. É bem legal, pessoal. A primeira brincadeira é essa daqui, na página 56. Emplacando frases. Então, olha lá. Jogadores, quantas pessoas você quiser. Então, não estipula a quantidade de jogador, é quantas pessoas você quiser, certo? Primeiro, o que você vai precisar? Então, vamos lá. Se estiver dentro do carro, né, se você estiver dentro do seu carro aí andando na rua, observe as letras da placa de um veículo próximo. Digamos que elas sejam TMG. Então, vocês vão observar as placas de carro, tá? Então, aí sempre antes dos números vai vir letras, né? E geralmente são 3 letras. Então, por exemplo, tá dando um exemplo aqui. TMG, desse carro que está sendo aí observado. Em um avião ou trem, pense em palavras com 3 letras, como tal ou com, tá? Isso se você estiver fazendo uma viagem no avião ou trem, tá? E no caso, se você estiver no carro, você vai olhar as letras dos carros, as 3 primeiras letras. Então, vamos lá. Você vai precisar de um lápis e um papel, tá? Para quê? Porque daí você vai registrar. Se você está na rua, você vai registrar as placas, as letras das placas, ok? 2. Tente criar uma frase engraçada que contenha palavras que começam com essas letras. Nesse caso, você poderia usar, então vamos lá, a placa do carro é TMG, eu vou formar 3 palavras. Só que essas 3 palavras não é palavras soltas, por exemplo, tatu, macaco, não. Você vai formar uma frase com 3 palavras, então é uma frase curtíssima. E tem que ser uma frase engraçada, e usando essas 3 letras. Então, por exemplo, aí a placa do carro é TMG. Aí tá o exemplo, todo mundo grita. Então, eu formei uma frase, ó. Todo, que é lá do T, mundo, que é do M, e grita, que é do G. Então, eu formei uma frase, é uma frase curta com 3 palavras apenas, tá? Então, é só 3 palavras, certo? E aí, eu vou formar com essas letras. Então, eu vi lá a placa do carro, eu marco as 3 letras, ok? E aí, eu tenho que formar uma frase rápido com essas 3 letras. Então, na minha frase, tem que ter apenas 3 palavras. E tem que ser uma coisa engraçada. Então,
Tem que ser, olha lá, tem que tentar criar uma frase engraçada que contenha palavras que começam com essas letras. Então, as palavras têm que começar com essas letras da placa do carro. Terceiro, o primeiro jogador a criar a frase marca 1 ponto. Aí você vai continuar jogando até não conseguir mais criar frases. O desafio. Escolha 2 placas e forme uma frase com 6 palavras. Então, aqui é outro desafio, é quando você vai aumentar o nível de dificuldade do jogo, tá? Então, aqui você vai escolher 2 placas. Então, se cada placa tem 3 letras, se eu escolher 2, eu tenho que formar uma frase só, formando essas 6 palavras. Aí eu aumentei o meu grau de dificuldade. Agora, eu não vou formar a frase apenas com uma placa, né? Porque é uma palavra para cada letra. Agora eu vou formar uma frase com 6 palavras, porque é de 2 placas de carro. Sozinho, você pode fazer essa brincadeira sozinho, mas não quebre as regras. Então você também pode brincar sozinho, mas não pode quebrar as regras. É formar frases com as letras, com palavras. Então, se tem 3 letras, vai ter 3 palavras na sua frase. Se você for para o nível de dificuldade aí o desafio, juntar 2 placas, tem que ter a sua frase, tem que ter 6 palavras. Lembrando que frase tem que ter sentido, hein, pessoal? Não é só falar coisa que não dá para entender, não. Tem que ter sentido. E o vencedor é quem conseguir pensar em mais frases de 3 palavras. Então, aqui, se você for brincar com alguém aí, escolher mais alguém para brincar com vocês perceberam que o jogador que criar a frase marca 1 ponto. O primeiro jogador que criar a frase. Então, por exemplo, você pode anotar. Tá andando na rua, pega um papel e vai anotando as letras. Várias placas de carro. Lembrando que os números não precisam, é só as letras, tá? Vocês vão marcar as letras e aí em casa vocês podem brincar. Daí vocês podem já fazer ou fazer essa brincadeira no meio aí do seu passeio. Ah, eu tô indo lá no centro de carro, eu vou brincar com a minha mãe. Também pode ir fazendo dentro do carro mesmo. Quem formar a frase primeiro é quem vai ganhando os pontos, ok? Então essa é a brincadeira aí do Emplacando Frases. Então vamos lá, vamos responder na página 57. A brincadeira apresentada, ela é ideal para ser realizada em que situação e localidade? Então, essa brincadeira pode ser feita, ela pode ser realizada na rua, né? Em uma viagem com a família ou amigos. Então, geralmente aí é mais no andar da viagem, né? Então, na rua, quando você está andando lá na rua, ou quando vai fazer uma viagem com a família ou amigos. É bem interessante. Então, é mais legal assim, na hora que está olhando, bateu o olho na placa do carro, viu as 3 letras, já forma a frase rápido e fala, tá? 3. O texto que apresenta a brincadeira, ele serve para informar o leitor que existem brincadeiras realizadas dentro de carros, para ensinar o leitor como brincar ou para apresentar ao leitor diversas brincadeiras com placas de carro. Para ensinar o leitor como brincar, né? De repente, você pega aí um congestionamento, as pessoas ficam aí muito bravas, né, nervosas, ao invés de ficarem raivadas, dá para brincar aí, né? O carro está parado, está no meio do trânsito, então vamos brincar um pouquinho, olhando as placas do carro e formando frases. Qual é o título da brincadeira? Emplacando Frases, ok? Aqui está falando assim, ó. Que relação o título estabelece com a brincadeira? Porque nós estamos criando frases, né? De acordo com o quê? Em relação às placas dos carros. Por isso que é emplacando frases, ok? Que materiais são necessários para realizar a brincadeira? Lápis e papel, tá? Lápis e papel. Depois, qual é o objetivo da brincadeira? Formar, então, frases de 3 palavras cujas letras iniciais sejam as mesmas da placa do carro escolhido. Então, formar frases, o objetivo da brincadeira, formar frases de 3 palavras cujas letras iniciais sejam as mesmas da placa de carro escolhida. Esse é o objetivo da brincadeira.
Quantos jogadores são necessários para brincar? Não há um número definido. Então, pode ser sozinho, pode ser de 2, 3, 10. Então, não há um número definido, tá? De jogadores. 9. É possível realizar a brincadeira sozinho? Sim, nós vimos lá que sim. Então, a resposta é sim. O nível de dificuldade da brincadeira é alto ou baixo? E aí? Então, vocês perceberam que se é difícil formar frases com 3 palavras, imagina com 6 certinho e de acordo com as letras lá da placa, né? Então, o nível da dificuldade é alto. Por que alto? Então, por quê? A brincadeira, vocês vão escrever aí, ó. A brincadeira tem 4 estrelas de dificuldades, o que é considerado alto. Então, lá no início, vocês podem ver que tá lá, ó, dificuldade, tem 4 estrelas. Então, por isso que a gente sabe que é alto. Então, a brincadeira tem 4 estrelas de dificuldades, o que é considerado alto. Então, por isso que a gente tem essa resposta já aí. É possível aumentar esse nível de dificuldade? Sim, é possível. Escolhendo o quê? Como? De que forma? Escolhendo 2 placas e formando uma frase com 6 palavras, que é o caso aí da dificuldade que foi o desafio, né? Então, é possível aumentar? Sim. E depois eu posso também partir para 3 placas, e daí serão 9 palavras na minha frase? Também. Então, é possível sim aumentar aí. E aí vocês podem colocar, escolhendo 2 placas e formando uma frase com 6 palavras. 12. Nessa brincadeira, cada jogador tem a sua vez de brincar ou todos jogam ao mesmo tempo? Aqui, todos jogam ao mesmo tempo. E aí você vai tirar, então tá lá, justifique sua resposta transcrevendo um trecho das instruções. Como nós vamos reescrever um trecho, então vocês vão abrir aspas e vão colocar: o primeiro jogador a criar a frase marca 1 ponto. Então, fecha aspas. Então, essa é a parte que justifica a nossa resposta, tá? Que todos jogam ao mesmo tempo. Então, é bater o olho na placa, formou a frase. Então, é assim. Então, todos jogam ao mesmo tempo. E a parte do texto que comprova isso, o primeiro jogador a criar a frase marca 1 ponto. Como é definido o vencedor da brincadeira? Então, o vencedor é o jogador que conseguir pensar em mais frases de 3 palavras. Então, aí que define. Então, o vencedor é o jogador que conseguir pensar em mais frases de 3 palavras. Por isso que está falando aí que precisa de um papel e lápis, tá? Para vocês anotarem. Releia este trecho das instruções. Se estiver dentro do carro, observe as letras da placa de um veículo próximo. Digamos que elas sejam TMG. Em um avião ou trem, pense em palavras de 3 letras, como tal ou com. Porque o jogador que estiver em um avião ou trem deve pensar em palavras de 3 letras. Então, vamos lá. Porque em uma viagem de avião ou trem, não há carros por perto para que placas sejam observadas. Então, aí fugiu da regrinha, né? Então, do carro são 3 palavras. E do avião e do trem, as palavras têm que ter 3 letras. Então, vocês não vão formar frase, vocês vão pensar em palavras de 3 letras. Só palavras formadas. Então, é uma palavrinha com 3 letras. É ao contrário. Certo? E 15, cada quadro das instruções apresenta um subtítulo. Ligue os subtítulos às informações que apresentam. Então, tá lá. Você vai precisar de... Aí vocês vão ligar aqui. Materiais necessários para brincar. Vamos ligar aqui. O desafio, aqui. Proposta de aumentar o nível de dificuldade da brincadeira. Sozinho. Então, vai ligar aqui, no último. Dica de que a brincadeira não precisa ser realizada com muitas pessoas. E o vencedor é... Como reconhecer a pessoa que vence a brincadeira? Vou ligar aqui no primeiro. Então, o último com o primeiro. Certo? E por que aparecem os números 1, 2 e 3 nos parágrafos que explicam a brincadeira? Então, esses números, por que eles aparecem?
eles indicam a ordem dos passos para a realização da brincadeira. Então, eles indicam a ordem dos passos para a realização da brincadeira. Por isso que eles aparecem. Certo? E último exercício, as instruções seriam as mesmas se a ordem desses números fosse trocada? E aí? Seria as mesmas se a gente trocasse o passo a passo lá, pegasse o passo 3, depois o passo 2, o 1, fizesse em ordem decrescente? Seria a mesma? Então, ela apresentaria uma numeração que as instruções, elas seriam compreendidas em sequência? O que vocês acham? Então, seriam as mesmas se os números fossem trocados? Não, as instruções não seriam as mesmas, tá? Por quê? Porque geralmente o texto instrucional, ele apresenta uma numeração para ser seguida, para que as instruções sejam seguidas, né? Então, nesse caso, as informações não poderiam ser apresentadas em outra ordem. Então, não tinha como, tá? Então, as instruções seriam as mesmas se a ordem desses números fosse trocada? Não, as instruções, na verdade, aí as instruções seriam as mesmas, mas a sequência, né? Elas não poderiam ser trocadas. Por quê? A gente faria tudo ao contrário na brincadeira. Então, vocês vão responder que as informações não poderiam ser apresentadas em outra ordem. Então, essa é a resposta. As informações, as instruções, né, não poderiam ser apresentadas em outra ordem. E aqui vem, então, vocês podem pegar o marca-texto. O objetivo do texto instrucional é ensinar o leitor a realizar algo. Uma brincadeira, um jogo, uma receita culinária ou até mesmo como utilizar algum objeto. Em geral, esse texto apresenta os materiais necessários e as instruções de realização, junto de um passo a passo numerado. Ok? E agora, então, nós vamos lá para o caderno de atividades, página 24. Vocês vão abrindo aí e a professora vai abrindo aqui também, tá? Página 24. Vamos lá. Caderno de atividades, página 24. Nós veremos aí outra brincadeira. Eu acredito que essa brincadeira vocês já tenham aí, vocês já conheçam, que é a brincadeira do detetive. Ela é bem legal. Então, vamos lá, página 24. Nós vamos ver como funciona, tá? A brincadeira do detetive. Então, vamos lá. Deixa a professora voltar. A professora perdeu aqui. Aqui, detetive. Então, vamos lá. Leia a brincadeira a seguir. Então, tá lá, detetive. Idade, precisa ter a partir de 8 anos. Sozinho, vamos ver se o outro poderia jogar sozinho. E esse sozinho, a partir de 5 pessoas. Quanto maior o número, mais divertida será a brincadeira. E você vai precisar de retângulos de papel e caneta. Então, olha lá, como jogar. Primeiro, recorte a quantidade de papéis de acordo com o número de participantes. Não faça mais. Então, seria um papel para cada participante. Escreva criminoso em um papel e detetive em outro. Nos demais, escreva a palavra vítima. Então, por exemplo, tem 5 pessoas, você vai escrever nesses retângulos de papel 5 retângulos, vai fazer, um para cada pessoa. Em um vai estar escrito criminoso, no outro vai estar escrito detetive e no restante todos vão estar escrito vítima, tá? Sentem em círculo para a brincadeira. Dobrem bem os papéis e distribua-os. Então, você vai dobrar os papeizinhos, é igual amigo secreto. Aí você balança, balança, e aí cada um vai retirar o seu papelzinho e vai ler escondido, né? Para que o amigo do lado não veja, para saber o que você vai ser. Se você vai ser detetive, vai ser criminoso ou vai ser vítima. O aluno que retirar a palavra criminoso, ele tem a função de tirar do jogo todos os integrantes do círculo com uma piscada.
Então, o criminoso ele tem que tentar tirar as pessoas que estão na mesa, lá no círculo, sentado, todos com uma piscada. E o aluno que retirar a palavra detetive, ele tem a função de prender o criminoso. Quando ele descobrir a identidade do criminoso, ele deve falar: você está preso em nome da lei. E todos os outros alunos são vítimas e deverão anunciar que saíram do jogo quando receberem uma piscada do criminoso. E o vencedor é: a brincadeira termina quando o criminoso tirar do jogo todos os integrantes, ou quando o detetive descobrir quem é o criminoso e prendê-lo. Então, olha só que legal. O criminoso ele tem que tirar os outros participantes. Só que daí ele corre um risco, porque ele não sabe que no meio dos participantes quem é o detetive. Então ele pode piscar, se ele piscar para a pessoa errada, o detetive já sabe que é ele. Então, se ele piscar e a pessoa for detetive, aí ele já vai gritar: você está preso em nome da lei. E aí acaba o jogo e começa tudo de novo. Agora, se ele piscar para as pessoas que são vítimas, todas as pessoas que pegou o papelzinho que está escrito vítima, se viu que a pessoa piscou para ela, aí você já sabe, ele é o criminoso. Então, piscou, você sai do jogo, tá? Aí você vai saindo e vai deixando só quem está participando. E daí, se ele conseguir tirar todos do jogo, também acaba aí o nosso jogo, né? Então, o desafio: que tal dificultar a vida do criminoso colocando 2 papéis de detetive no jogo? O mesmo pode ser feito com o criminoso, dificultando o papel do detetive. Então, se tiver um número grande aí de pessoas no grupo, você pode aumentar dificultar aí o nível, então, da brincadeira. Esse é um desafio, de colocar, então, 2 detetives ou 2 criminosos, ok? E aí, na página 25, nós vamos responder: você já brincou de detetive? Então, vocês vão colocar aí se é sim ou não. Se vocês já brincaram, vocês vão anotar como que foi essa experiência, como que foi participar e brincar do jogo detetive. Se você não brincou, só vai escrever aí não, ok? Que materiais são necessários para realizar a brincadeira? Papel e caneta, né? Papel e caneta. O número mínimo de participantes é 5. Por que é necessário ter esse mínimo de pessoas participando da brincadeira? Para que todos os papéis sejam preenchidos, né? Então, para que todos os papéis sejam preenchidos. 18. Qual é o objetivo do jogo? Descobrir quem é o criminoso antes que ele elimine, né, todos os jogadores, que são as vítimas. Então, o objetivo do jogo é descobrir quem é o criminoso antes que ele elimine todos os jogadores, que são as vítimas. Por isso que se chama aí, esse jogo se chama detetive. Esse daqui é pessoal, tá, gente? Faça um resumo das regras da brincadeira como se estivesse ensinando um amigo a jogar. Então, aqui vocês vão resumir, passo a passo. Então, vocês estiveram lá, ó, passo a passo. Aí, vocês agora, sabendo de toda a regra, como funciona, vocês vão resumir, como se você estivesse explicando a brincadeira para um amigo, para ele poder participar. E aí, você vai escrever aqui, ok? E depois, destaque um emoji do material de apoio e avalie a brincadeira. Então, você vai colocar o seu emoji aqui, né, lá do material de apoio, o que você achou da brincadeira, e você vai colocar aqui por que você escolheu esse emoji, tá? Então, vocês vão falar aí por que a escolha dele. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das brincadeiras, que vocês façam, é bem legal, tá? Muito, muito legal. E depois compartilhem aí também na nossa aula online com a gente para falar sobre a brincadeira, combinado? Então, vamos lá para a apostila de filosofia.